E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Quem fala é o professor Afonso. Eu vou ministrar a disciplina de Direito Civil hoje. Vamos tratar a respeito de direito das obrigações e dentro desse tema vamos continuar falando a respeito das modalidades de extinção das obrigações. Então vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, como nós já vimos, a extinção da obrigação pode se dar de forma direta, de forma indireta e de forma extraordinária. Nas aulas anteriores, nós já falamos a respeito da extinção na modalidade direta de pagamento e também de algumas modalidades indiretas de extinção da obrigação, quais sejam imputação ao pagamento, consignação em pagamento e também da dação em pagamento. Na aula de hoje, finalizando as modalidades de extinção indireta da obrigação, nós vamos tratar a respeito do pagamento com subrogação. Então, nas aulas anteriores, eu já havia falado um pouco sobre a subrogação, mas de uma forma mais genérica. Hoje, nós vamos estudar propriamente o pagamento com subrogação, de forma mais específica. Bom, na aula de hoje, nós vamos abordar o tema pagamento com subrogação, que diz respeito a uma modalidade de extinção das obrigações de forma indireta. Então, pessoal, vamos lá. Vamos falar dessa outra modalidade de extinção indireta da obrigação chamada pagamento com subrogação. A subrogação ela vai se configurar de uma maneira bem simples. Vai implicar na substituição do credor originário da obrigação, em sendo sujeito ativo, estabelecido inicialmente entre ele, o credor originário, e o devedor, a um novo credor. Ou seja, nesse sentido, um novo credor, uma nova pessoa, vai ocupar a posição do credor originário. Nesse caso, essa nova pessoa, esse novo credor, passa a ser credor do devedor no lugar do credor originário. Quando a gente fala em subrogação, a gente está se referindo a uma relação jurídica que inicialmente foi estabelecida entre um determinado credor e um devedor. Porém, em razão de algum motivo, esse credor ele deixa de fazer parte dessa obrigação. Por exemplo, quando há a quitação de uma dívida do devedor por uma terceira pessoa perante o credor. Ou seja, essa terceira pessoa vai lá e quita a dívida do devedor. Pessoal, lembrando que para que essa terceira pessoa se subrogue nos direitos do credor originário, obrigatoriamente, tem que se tratar de um terceiro interessado. Considerando que se a dívida for quitada por um terceiro não interessado, ainda que a quitação se dê em nome próprio, em nome do terceiro não interessado, e não em nome do devedor, não há que se falar em subrogação, e sim em reembolso. É importante a gente lembrar que na subrogação, a obrigação se mantém a mesma. Ou seja, o vínculo obrigacional que ligava o credor originário ao devedor não muda. O que muda é o credor, que é a principal diferença aí da novação, certo? Bom, então vamos falar agora a respeito dos efeitos da subrogação. Quais são os efeitos do pagamento com subrogação? Pergunto a vocês, quais são os efeitos do pagamento com subrogação? Nós temos dois efeitos, quais sejam efeito liberatório e efeito translativo. Para que a gente possa entender ambos os efeitos, vamos dar uma olhadinha no que diz o artigo 349 do Código Civil. Diz o seguinte: a subrogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo em relação à dívida contra o devedor principal e os fiadores. Ou seja, pessoal, a subrogação vai trazer dois tipos de efeitos. Qual efeitos? Efeito liberatório e efeito translativo. Esses efeitos incidem em relação a quem? Em relação ao novo credor e ao antigo credor. O efeito liberatório diz respeito ao antigo credor. Com relação ao antigo credor, o credor originário, a subrogação traz um efeito chamado de efeito liberatório. Ou seja, perante ao antigo credor, extingue-se a obrigação com o devedor. Então, nesse caso, a obrigação existente entre credor
originário e devedor se extingue. Por quê? Porque ele recebeu do novo credor o objeto da obrigação. Nesse sentido, nada mais ele vai poder pleitear em relação àquela obrigação estabelecida entre ele e o devedor. Por outro lado, nós temos o efeito translativo, que diz respeito ao novo credor. Então, com relação ao novo credor, a subrogação atribui um efeito chamado translativo. Por que translativo? Porque ele transfere as garantias, os direitos, os ônus que competiam ao credor originário ao credor subrogado, ou seja, a pessoa que se subrogou nos direitos do credor quando quitou o débito do devedor em relação ao credor originário, certo? Então, nesse caso, o credor subrogado, ele passa a ter os direitos, as garantias, os privilégios, os ônus que eram de direito do credor originário, certo? Só pelo simples fato de ele ter quitado a dívida do devedor em relação ao credor originário. E aí ele passa a ser competente a exigir do devedor o cumprimento da obrigação, que inicialmente se dava em relação ao credor originário e passou a se estabelecer em relação ao credor subrogado. Então a gente percebe que a obrigação em si, ela não se modifica. O que se modifica efetivamente é a figura do credor, do sujeito ativo, da relação estabelecida entre as partes. Bom, pessoal, superada a fase dos efeitos, vamos falar agora a respeito das espécies de subrogação, que são 3. Subrogação legal, subrogação convencional e subrogação parcial. Vamos falar primeiro da subrogação legal. Subrogação legal se opera normalmente quando um terceiro possui interesse direto, de fato, na satisfação do débito constituído entre o credor originário e o devedor, quitando a dívida, ingressando nessa relação, como disse a vocês, como um credor subrogado, passando então, nesse caso, fazer jus a todos os direitos, ações, privilégios e garantias do credor primitivo. Qual dispositivo do Código Civil se define aí a questão da subrogação legal? A subrogação legal, ela vem definida no artigo 346 do Código Civil, tá? Estabelece um rol taxativo, pessoal. Não é um rol exemplificativo de espécies de subrogação legal. Ou seja, a subrogação legal apenas é possível nas hipóteses previstas no artigo 346. Bom, pessoal, superados os efeitos da subrogação, vamos falar a respeito das espécies de subrogação. Quais são as espécies de subrogação? Nós temos 3 espécies de subrogação. Subrogação legal, subrogação convencional e subrogação parcial. Vamos tratar primeiro da legal. Subrogação legal se opera normalmente quando uma terceira pessoa, possui interesse direto, de fato, na satisfação do débito constituído entre o credor originário e o devedor. E vai lá, quita a dívida e ingressa nessa relação como um credor subrogado, subrogando-se no direito do credor originário, passando a fazer jus a todos os direitos, ações, privilégios e garantias desse credor primitivo, desse credor originário. Aí eu pergunto a vocês, em qual dispositivo do Código Civil a gente encontra a previsão da subrogação legal? Em qual dispositivo do Código Civil se define a subrogação legal? A subrogação legal, ela vem definida no artigo 346, e esse artigo ele estabelece um rol taxativo. O que é um rol taxativo? Que não permite outras possibilidades. Então, não é um rol exemplificativo de espécie de subrogação legal. É um rol taxativo, ou seja, a subrogação legal apenas poderá incidir nas hipóteses previstas no artigo 346 do Código Civil, certo? Bom, pessoal, subrogação legal. Primeira pergunta, por que subrogação legal? Porque é aquela que está prevista na lei, né? Então, o artigo 346, ele traz para nós
quais são as hipóteses em que se verifica a subrogação estabelecida na lei. Então, o artigo 346 do Código Civil estabelece 3 possibilidades. Vamos dar uma olhadinha nessas 3 possibilidades. Artigo 346 do Código Civil. A subrogação opera-se de pleno direito em favor do credor que paga a dívida do devedor comum, 2. Do adquirente do imóvel hipotecado, que paga ao credor hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado do direito sobre imóvel. 3. Do terceiro interessado que paga a dívida pela qual era ou poderia ser obrigado no todo ou em parte. Nesse sentido, vamos dar sequência estudando cada um desses dispositivos. Então, vamos lá. Bom, pessoal, iniciando os nossos estudos da subrogação legal, vamos dar início pelo artigo 346, inciso 1. Então, vamos lá. Artigo 346 do Código Civil, inciso 1. A subrogação opera-se de pleno direito em favor do credor que paga a dívida do devedor comum. Exemplo, credores que possuem diferentes graus de garantia. Então, vamos fazer o seguinte, vamos olhar para esse exemplo que está aí na tela e vamos imaginar que o devedor C ele possui uma dívida com o credor A e outra com o credor B. Em relação ao credor A, o devedor C ofereceu um veículo em garantia. Então, a dívida que ele contraiu com o credor A, ele ofereceu para garantir essa dívida um veículo. Com relação à dívida estabelecida com o credor B, o devedor C não deu nenhuma garantia. E o credor B, já que não tinha nenhuma garantia, ficou com medo de não receber essa dívida. Nesse caso, o que o credor B pode fazer? Ele pode conversar com o credor A e se oferecer em pagar a dívida do devedor C em relação ao credor A. E acertar com o credor A de ele transmitir todas as características legais firmadas com o devedor C para o credor B. Logo, simplesmente pelo fato de ele estar acertando a dívida. Então, nesse caso, o credor B ele paga a dívida do devedor C em relação ao credor A e adquire, por consequência, o bem ofertado em garantia, que também servirá aí de garantia da sua dívida. Ou seja, ele se subroga nos direitos do credor A. Então, aquele veículo que o devedor C tinha dado em garantia ao credor A para satisfazer a dívida contraída, né, deixa de ser garantia do credor A, porque o credor B foi lá e acertou a dívida. Nesse sentido, o credor B, que não tinha garantia nenhuma, vai ter o carro. Né? Ele pode aí pleitear o carro como forma de recebimento, certo? Bom, pessoal, vamos falar agora a respeito da segunda modalidade de subrogação legal. Então, a segunda modalidade de subrogação legal está prevista no artigo 346, inciso 2 do Código Civil. Vamos ver o que ele diz para a gente. A subrogação opera-se de pleno direito em favor, 2. Do adquirente do imóvel hipotecado, que paga a credor hipotecário, bem como do terceiro, que efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre o imóvel. Qual que é o objetivo desse dispositivo? É justamente atribuir segurança à pessoa que adquire um imóvel hipotecado. Então, o objetivo desse dispositivo é atribuir segurança a quem está adquirindo um imóvel hipotecado. Então, vamos imaginar, nesse sentido, que nós temos 3 pessoas, o Paulo, o José e o Fábio. Vamos imaginar que o Paulo ele está vendendo apartamento para o José. O José era louco para comprar esse apartamento. Porém, quando o José ele faz a pesquisa da documentação do imóvel, para se certificar de que esse imóvel não tem nenhuma restrição, ele descobre que o Paulo tem uma dívida com o Fábio. E o Fábio, em relação a essa dívida, obteve como garantia esse imóvel, esse apartamento. Então, o que o comprador José ele pode fazer? Então, o que o José, enquanto comprador, pode fazer? Bom, nesse caso, o José ele pode se dirigir ao Fábio, que foi a pessoa que recebeu o imóvel como garantia, né? Conversar com ele, então o José, que é o comprador, ele pode pagar essa dívida ao Fábio. E a partir do momento que ele paga essa dívida, ele se substitui no direito de credor do Fábio. Ou seja, o Fábio era credor,
José pagando a dívida para ele, ele se substitui no direito de credor do Fábio. Assim, quando ele faz isso, o apartamento que ele pretende comprar, o José, passa a ser o pagamento da garantia da dívida. Ou seja, nesse caso, ele se subroga nos direitos do credor originário, que é o Fábio. Certo? Então, ele se subroga nos direitos do credor originário, que é o Fábio. De acordo com o artigo 349, ele adquire, né, todos os direitos, garantias e privilégios da relação estabelecida entre o Paulo e o Fábio. Aí, nesse caso, os direitos e garantias e privilégios, tudo mais que era do Fábio, passa a ser de quem? Do José, justamente porque ele cumpriu com a obrigação que o Paulo tinha em relação ao Fábio, certo? Então, o Fábio em relação ao Paulo, não tem mais nada o que reclamar, certo? Bom, pessoal, finalizando nosso estudo sobre a subrogação legal, vamos ver o que diz o artigo 346, inciso 3 do Código Civil. Então, a subrogação opera-se de pleno direito em favor do terceiro interessado que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado no todo ou em parte. Por exemplo, fiador, avalista, co-obrigado solidário, no caso das companhias de seguro, certo? Um exemplo comum é o fiador que paga a dívida de aluguel com relação ao locatário, que não vem pagando, que não vem honrando com a obrigação perante o locador. O fiador ele toma conhecimento desse inadimplemento, dessa dívida que o locatário tem em relação ao locador, e com medo do locador ingressar com uma ação de cobrança contra ele, ele vai lá e paga essa dívida. A partir do momento que ele paga a dívida, ele se torna credor do locatário. Ou seja, o locatário não deve mais para o locador, e sim para a pessoa que figurou como fiador dele, como garantidor da locação. Como terceiro interessado, o fiador se subroga nos direitos do credor originário, que era o locador. Nesse caso, os direitos, as garantias, os privilégios, né, que eram destinados ao locador, passam a ser, a partir desse momento, do credor subrogado, conforme previsto no artigo 349 do Código Civil. Um outro exemplo comum são os contratos de seguro. No caso de um acidente de carro, por exemplo, o seguro ele vai pagar os prejuízos em relação ao automóvel do seu segurado, certo? Depois, se verificado que a culpa não foi efetivamente do segurado, e sim de um terceiro, ele pode ingressar com uma ação buscando receber do causador do acidente os prejuízos causados ao seu segurado. Então, ele vai se substituir no lugar do segurado, buscando receber esses valores da pessoa que causou o acidente. Ou seja, a seguradora se subroga nos direitos do segurado, certo? E a súmula 188 do STF é muito clara nesse sentido. Ela diz o seguinte: o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano pelo que efetivamente pagou até o limite previsto no contrato de seguro. Então, essa subrogação da seguradora nos direitos do seu segurado é muito clara com base na súmula 188 do STF. Certo, pessoal? Bom, pessoal, superado o estudo da subrogação legal, vamos tratar agora da subrogação convencional, verificando o conceito dela e também a previsão legal dessa modalidade de subrogação dentro do Código Civil. Então, vamos lá. Falando primeiro do conceito, eu vou ditar um conceito para que essa modalidade fique mais clara aí para vocês. Então, vamos ao conceito. A subrogação convencional se constitui tendo como base a vontade das partes com relação ao pagamento expressamente declarado. Então, grifem aí, expressamente declarado, vírgula. Pois nesta modalidade, a subrogação não se presume, grifem também, não se presume, já que o pagamento é ato deliberatório. Então, mais uma vez, a subrogação convencional se constitui
tendo como base a vontade das partes com relação ao pagamento expressamente declarado. Grifem expressamente declarado, vírgula. Pois nesta modalidade a subrogação não se presume, grifem não se presume, já que o pagamento é ato deliberatório, é um ato de deliberação entre as partes, certo? Então vamos lá. Quando a gente vai verificar essa modalidade de subrogação convencional? Quando ela se verifica efetivamente? Quando houver vontade das partes. Acabei de dizer a vocês que a subrogação convencional ela se constitui tendo como base a vontade das partes, ou seja, ela decorre da vontade das partes. O que nos leva a crer, a concluir, que essa modalidade de subrogação ela é mais flexível, ela possui maior flexibilidade, justamente porque ela decorre da vontade das partes, diferentemente da subrogação legal prevista no artigo 346. Bom, então olha o que o artigo 347, inciso 1, diz para a gente. Quando a gente vai estar diante de uma subrogação convencional? Artigo 347, inciso 1. A subrogação é convencional. Inciso 1. Quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos. Ou seja, o credor ele recebe o pagamento de terceiro e expressamente, por escrito, lhe transfere todos os seus direitos. Tem que haver uma manifestação expressa, por escrito, expressamente. Então, no inciso 1, pessoal, a gente está diante de um terceiro. E qual modalidade de terceiro que nós tratamos aí? Qual tipo de terceiro? Terceiro interessado ou não interessado? Se a gente voltar um pouco lá atrás, no que a gente já tratou, no que a gente já falou, a gente deve lembrar que a subrogação em relação ao terceiro interessado, ela se presume. Se ela se presume, nesse sentido, o que nos leva a crer que esse dispositivo, ele trata do terceiro, então, não interessado, daquele terceiro que não tem interesse jurídico em relação àquela obrigação que foi estabelecida. Então, alguém que simplesmente buscou pagar a dívida do devedor e se subrogar aí nos direitos do credor originário. Então, esse terceiro não interessado, ele simplesmente buscou pagar a dívida do devedor e, com isso, se subrogar aí nos direitos do credor originário, certo? Como nós vimos também, o terceiro não interessado, via de regra, ele não subroga. Ele tem direito de reembolso, isso sim, se ele cumprir com a obrigação do devedor em nome próprio. Se ele cumprir com a obrigação em nome do devedor, ele não tem direito a nada, certo? Ou seja, quando se verifica essa circunstância de subrogação convencional? Primeiro, quando houver o pagamento integral do débito. Então, na verdade, esse terceiro não interessado, ele tem que ir lá pagar o débito integral. Ele pagou tudo aquilo que o devedor devia em relação ao credor originário. Quando isso acontece, para que esse terceiro não interessado, se subrogue nos direitos do credor originário, o que ele tem que fazer? Ele tem que requerer expressamente a sua subrogação nos direitos do credor primitivo, do credor originário, certo? Então, qual que é a diferença que a gente tem aí em relação ao artigo 305 para o artigo 347, que também trata do terceiro não interessado? Bom, importante, de acordo com o artigo 347, o terceiro não interessado, ele deve manifestar expressamente, desejando pagar a dívida do devedor, no intuito de se subrogar nos direitos do credor originário. Então, nesse caso, tem que haver uma manifestação expressa por parte desse terceiro não interessado, no intuito de se subrogar nos direitos do credor originário. Já o artigo 305 do Código Civil, como nós vimos, ele não exige manifestação expressa, até porque ele não trata de subrogação, né? Então, portanto, se a dívida foi paga em nome do terceiro não interessado, né, importa em reembolso. Então, nesse caso, se esse terceiro não interessado
pagar a dívida em nome próprio em relação ao artigo 305, importará apenas em reembolso. Não há que se falar, então, em subrogação. Nesse caso, para que esse terceiro não interessado se subrogue efetivamente nos direitos do credor originário, ele tem que manifestar de forma expressa essa sua vontade, certo? Pessoal, a segunda modalidade que a gente tem aí, e última, de subrogação convencional, é aquela prevista no inciso 2 do artigo 347 do Código Civil, que diz o seguinte: a subrogação é convencional quando terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa, ou seja, a quantia certa, para solver a dívida, sob a condição expressa de ficar o mutuante subrogado nos direitos do credor satisfeito. Então, nesse caso, vamos imaginar o seguinte: é uma situação muito comum, acontece muito, quando a pessoa busca a compra de um imóvel, se utilizando aí o sistema financeiro de habitação, através da Caixa Econômica Federal, que se utiliza muito esse termo mutuante ou mutuário. Tá? Aqui é o seguinte: a Caixa Econômica Federal ela vai emprestar ao comprador o valor correspondente, ou seja, o valor exato ao valor do imóvel. Vai pagar ao vendedor e quando ele faz isso, né, a Caixa Econômica Federal se subroga nos direitos do vendedor. Ela se torna verdadeiramente credora do comprador. Tá? Então, nesse caso, quem passa a ser credor aí do comprador não é mais o vendedor, e sim a Caixa Econômica Federal. Tá? Caixa Econômica Federal como um exemplo. Tá ok, pessoal? Bom, pessoal, para finalizar o estudo da subrogação, vamos falar agora da subrogação parcial. A subrogação parcial consiste na substituição parcial na posição de credor. Tá? Então, a substituição apenas parcial na posição de credor. A gente verifica nessa circunstância a existência do credor originário e do credor subrogado. Quando se verifica a subrogação parcial? Quando esse terceiro, que é esse credor subrogado, então quando esse terceiro que ingressa na relação jurídica paga apenas parcialmente o objeto da obrigação. Então a gente vai continuar tendo o credor originário sendo legítimo a cobrar apenas parte do débito. Por quê? Porque o credor subrogado já pagou a outra parte. Então a gente tem aí o credor originário sendo legítimo a cobrar apenas parte do débito e o credor subrogado que efetuou o pagamento apenas de uma parte da dívida do débito originário com relação ao credor primitivo. Ele não pagou o valor total, o débito total. Ele pagou parte do débito. Então, o devedor ele vai ficar responsável em quitar a obrigação, parte em relação ao credor originário e parte em relação ao credor subrogado. Então, imagine que o João deve para o José. Então, o João é devedor do José da quantia de R$2.000, certo? Ciente dessa obrigação, o Pedro procura o José, né, e diz: o João está te devendo 2.000, certo, José? Eu vou quitar R$1.000 e os outros 1.000 você cobra dele. Bom, nessa circunstância, o Pedro ele vai se tornar credor subrogado do João em R$1.000 e o José vai continuar sendo credor originário do João, só que agora não mais em 2.000, em 1.000 apenas. Importante a gente destacar o que está previsto no artigo então 351 do Código Civil, que diz o seguinte: o credor originário, só em parte reembolsado, terá preferência ao credor subrogado na cobrança da dívida restante, se os bens do devedor não chegarem para saldar inteiramente o que a um e a outro dever. Então, na verdade, se os bens do devedor não forem suficientes para saldar a dívida com os dois, quem vai ter preferência em relação ao terceiro, que é o considerado credor subrogado, é o credor originário. Então, havendo credor originário e credor subrogado, titulares da mesma relação jurídica, quem terá preferência a receber é o credor originário. Então, preste atenção.
em havendo credor originário e credor subrogado, titulares da mesma relação jurídica, quem terá preferência a receber é o credor originário, porque ele que estabeleceu a relação jurídica, a relação obrigacional com o devedor, certo? Bom, pessoal, para fechar nossa aula sobre subrogação, vamos falar a respeito das limitações ao exercício dos direitos decorrentes da subrogação. Então, vamos destacar algumas limitações que são impostas a essa questão da subrogação. Então, vamos dar uma olhadinha no artigo 350. Artigo 350 do Código Civil. Na subrogação legal, o subrogado não poderá exercer os direitos e as ações do credor, senão até a soma do que tiver desembolsado para desobrigar o devedor. Então, o que esse artigo quer dizer? Que o credor subrogado ele não vai poder cobrar nada mais do que ele despendeu a pagar o credor originário. Só vai poder cobrar aquilo que ele pagou, certo? Com relação à subrogação legal, não há dúvida. Mas com relação à subrogação convencional, há algumas divergências, já que essa modalidade de subrogação, ou seja, convencional, gira em torno do princípio da autonomia privada. Ou seja, ainda que o credor subrogado pague parcela da dívida, contando que o credor vá lhe pagar um valor maior do que realmente ele despendeu, ele não vai poder cobrar nada mais, certo? Então essa que é a ideia. Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima aula. Bom, pessoal, para finalizar nossa aula sobre subrogação, vamos falar a respeito das limitações ao exercício dos direitos decorrentes da subrogação. Então, vamos destacar algumas limitações que são impostas aí a essa questão da subrogação. Então, olha o que diz o artigo 350. Vamos dar uma olhadinha. Na subrogação legal, o subrogado não poderá exercer os direitos e as ações do credor, senão até a soma que tiver desembolsado para desobrigar o devedor. Então, o que ele está querendo dizer para a gente? Que o credor subrogado não vai poder cobrar a mais do que ele despendeu a pagar ao credor originário. Só vai poder cobrar aquilo que ele pagou efetivamente. Com relação à subrogação legal, não há dúvida. Mas a subrogação convencional, ela traz algumas divergências. Justamente porque ela gira em torno do princípio da autonomia privada. Ou seja, ainda que o credor subrogado pague parcela da dívida, contando que o devedor vai lhe pagar um valor maior do que ele realmente despendeu, ele não vai poder cobrar nada mais. Entenderam? Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima aula. Um forte abraço para todo mundo.